E Oscar decidiu se aposentar. Vídeo de hoje do canal da Nicola te traz o tamanho da economia do tricolor com a quebra do contrato há 2 anos do fim. E o São Paulo acertou seu primeiro reforço para 2026. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz bastidores exclusivos da negociação com o Danielzinho e conta quais serão os próximos reforços do tricolor. Ele fala também de Pochettino, meio argentino, tem sido especulado no Santos e no São Paulo. Existe chance de acordo? Preciso te falar também sobre Sebastião Villa, ex-atacante do Boca, que quer jogar no Brasil, além de bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre Sebastião Villa, você vai lembrar dele, atacante colombiano de 29 anos de idade, que fez sucesso com a camisa do Boca Juniors, certo? Pois bem, ele decidiu deixar o Independiente Rivadavia, time pequeno do futebol argentino, e seu sonho é atuar no futebol brasileiro, fazendo valer o movimento de vários dos seus conterrâneos e também de atletas que atuam na Argentina. E o Villa tem sido oferecido para clubes brasileiros, um deles o Flamengo. Houve até quem dissesse que o rubro-negro se interessou e abriu negociações. Posso assegurar para vocês que José Boto e Felipe Luiz não têm interesse na contratação do atleta. E é difícil imaginar que o Villa, com 29 anos de idade, consiga um time no Brasil diante da pedida do Independiente Rivadavia. O pequenino clube argentino sonha com 65 milhões de reais ou 12 milhões de dólares. Certamente é possível encontrar jogadores melhores do que o Villa no Brasil e por preços inferiores. Atleta que na atual temporada é titular absoluto com 38 jogos, 6 gols e 9 assistências, havia surgido no Tolima em 2016, chegou ao Boca em 2018 e no auge da sua carreira com o clube argentino, protagonizou uma série de problemas extracampo que o obrigaram a, por exemplo, se mudar para a Bulgária em 2023 e ele volta na sequência para jogar justamente no Rivadavia. Villa caberia no seu time do coração, você gosta? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo, primeiro reforço para 2026 confirmado. Informação que eu contei com exclusividade na noite dessa sexta-feira. Danielzinho, volante e capitão do Mirassol, foi contratado. Ele tinha vínculo com o Mirassol somente até 31 de dezembro desse ano. O Mirassol tentou a renovação do contrato, Corinthians também fez proposta oficial, mas o São Paulo levou a melhor e acabou por contratar o atleta. Por 2 anos, renováveis por mais um. Danielzinho vai ter um belo reajuste salarial, mas vai ganhar muito menos do que os 700 mil reais por mês a que tinha direito o Luiz Gustavo. E o tricolor nessa posição de volante passa a ter um jogador bem mais jovem e muito mais capaz de estar em campo. O Luiz Gustavo tinha 38 anos de idade, o Danielzinho tem 31 anos. Na atual temporada, o Danielzinho com a camisa do Mirassol jogou 50 dos 51 jogos do time do interior de São Paulo. Um dos grandes líderes do elenco, tratado como motorzinho do Mirassol, atleta cuja capacidade física é muito elogiada. Só para completar, registrar que a partir de agora, o São Paulo passa a dar prioridade para as seguintes 3 posições. Um lateral direito, um zagueiro e um camisa 10. Negociação com o zagueiro está encaminhada, avançada. São Paulo já tem um acerto com Gastón Ávila, zagueiro argentino de 24 anos de idade, que pertence ao Ajax, mas disputou o Campeonato Brasileiro pelo Fortaleza. O Fortaleza não conseguiu comprá-lo. O São Paulo fez uma proposta de empréstimo e aguarda a resposta do Ajax. Se o Ajax topar esse empréstimo, o Gastón Ávila será o segundo reforço tricolor para 2026. Em relação ao lateral direito, a busca é ampla e ainda não há um nome definido. O camisa 10 é tratado como a grande cereja do bolo, jogador que chegaria para ser e para ter um papel importante, especialmente depois da aposentadoria de Oscar. Só para completar em relação ao São Paulo, registrar que o tricolor recusou a primeira proposta do Botafogo por Ferrarese. O time do Rio gostaria de ter o jogador por empréstimo com opção de compra. E Oscar decidiu se aposentar para a alegria dos dirigentes do São Paulo. É que o tricolor calcula uma economia de mais ou menos 60 milhões de reais com a antecipação da rescisão do contrato. Essa quebra do vínculo deve acontecer de forma amigável nos próximos dias. Vale a lembrança de que Oscar tinha o maior salário do elenco tricolor, 2 milhões e 300 mil mensais. 1,5 milhão de reais eram pagos pelo São Paulo, outros 800 mil pela patrocinadora Master, a Superbet, que deve disponibilizar essa grana para a contratação de algum outro jogador. São Paulo, inclusive, pode usar esse dinheiro para fechar com algum atleta bem mais protagonista do que o Oscar, que desde que voltou da China, na virada de 2024 para 2025, nunca conseguiu se colocar em plena disposição. A condição física dele foi um enorme problema. A opção pela aposentadoria passa por aquele problema, a síncope vasovagal. Durante os testes
e exames para 2026, ele passou mal, precisou ser levado para o hospital e constatou-se um problema cardíaco. Oscar, que é hoje o segundo jogador brasileiro em atividade com maior patrimônio. Só o Neymar tem mais dinheiro do que o Oscar. E aí vale a lembrança de que nos 8 anos em que jogou na China, o Oscar voltou ao Brasil com mais de R$ 1 bilhão na conta. O salário dele no futebol chinês era de 24 milhões de euros por temporada. Hulk, Vinícius Júnior, Casemiro, entre outros, não ganharam tanto dinheiro quanto o atleta, que tem inclusive um prédio construído por ele mesmo em um dos endereços mais chiques do país. Esse endereço está numa região de São Paulo. E você, o que pensa sobre a aposentadoria do Oscar e o que faria com esses 2 milhões e 300 mil por mês que o São Paulo passa a ter para contratar reforços? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente volta às 7, tem live do Nicola. Tchau! E essa história de que Pochettino, meio atacante argentino do Fortaleza, interessa a São Paulo e Santos. Antes de gravar esse vídeo, conversei com dirigentes do Santos, do São Paulo e também do Lion. Só para explicar o começo dessa história. O Pochettino teria sido sugerido ao Santos por Juan Pablo Vojvoda, o técnico do Peixe, que já trabalhou com o argentino no próprio Fortaleza. Em relação ao São Paulo, a especulação da quinta-feira dá conta de que o tricolor elegeu o meio argentino de 29 anos de idade como prioridade para ser seu camisa 10. Achei meio estranha a história pelo fato dele ter 29 anos de idade. Já contei para vocês que o São Paulo busca atletas mais novos. De qualquer forma, fui checar com o pessoal do Fortaleza, que afirmou que não vai aceitar empréstimo nem troca de jogadores. A única possibilidade de o Pochettino deixar o Lion é mediante proposta em definitivo, e a pedida já está definida. 3 milhões de dólares ou 16 milhões e 200 mil reais. Perguntei ainda para essa fonte se Santos e São Paulo fizeram proposta, a resposta, abre aspas, nenhum, nem outro, ninguém nos procurou. Fui checar com o pessoal do São Paulo, mas por que tanta especulação envolvendo São Paulo e Pochettino? A pessoa do São Paulo com quem conversei assegurou que trata-se de um grande engano. Esse nome não faz parte dos planos do tricolor. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês, beleza? Pablo Maia vendido, Danielzinho contratado no São Paulo. Bora lá começar a responder sobre o primeiro reforço do São Paulo para a temporada, informação que eu contei com exclusividade no meu blog. Nicola, por que você não postou no canal no YouTube? Você não vive dizendo que vai postar sempre primeiro no YouTube? Esse é o combinado, mas assim que eu terminei de postar o vídeo da tarde, que a gente pode repercutir daqui a pouquinho, tocou meu WhatsApp. Do outro lado da linha, uma fonte contando, Nicola, o São Paulo fechou a contratação do Danielzinho. Quem é o Danielzinho? Volante, 31 anos de idade, titular absoluto do Mirassol e em algumas partidas capitão do time. Estou colocando na tela mais detalhes sobre essa negociação, tá? Vou ler para vocês. São Paulo supera Corinthians e contrata Danielzinho do Mirassol. Meio-campista foi titular absoluto e até capitão da maior surpresa do futebol brasileiro na temporada de 2025. Vou ler a matéria. Danielzinho é o primeiro reforço do São Paulo para 2026. O blog apurou que o tricolor venceu a concorrência do Corinthians e do próprio Mirassol, onde o meio-campista jogou as últimas 3 temporadas para assinar. Detalhe: o volante chega livre, já que seu contrato com o time do interior se encerra em 31 de dezembro. Importante: o tricolor havia divulgado que pretendia contratar jogadores jovens. Danielzinho tem 31 anos de idade, mas pequeno histórico de lesão. Foram 50 partidas nesse ano, 49 em 2024 e 46 em 2023. Na atual temporada, o meio-campista disputou 4.340 minutos, tendo perdido apenas uma partida do Mirassol. E eu completo contando que a oferta do São Paulo ao Danielzinho é de um contrato de 2 anos, prorrogável por mais 1, desde que ele bata metas. O atleta preferiu trocar o Mirassol, onde jogaria a fase de grupos da Libertadores, pelo tricolor, que ainda depende do resultado da Copa do Brasil, para saber se vai para a pré-Libertadores. Fluminense ou Mirassol precisam ser campeões. E aqui eu completo com mais uma informação exclusiva. O São Paulo ainda busca como prioridade um zagueiro e um meio atacante. No total, 6 reforços devem ser contratados para 2026. Deixa eu acrescentar mais um detalhezinho em cima dessa última frase aqui. O São Paulo ainda busca como prioridade um zagueiro, um meio atacante e um lateral direito, tá? Com a chegada do Danielzinho, que era um dos... O São Paulo tinha 3 prioridades: um zagueiro, um volante e um meio atacante. O volante foi contratado. Então, no lugar do volante, agora o São Paulo adiciona como prioridade a contratação de um lateral direito, tá? Depois vai buscar jogadores para o ataque, beleza? Bora lá continuar respondendo a perguntas, dúvidas. Ferrarese por Diego Hernandes, PHM.
O Botafogo está insistindo bastante na contratação do Ferrarese, tá? O entendimento do scout do Botafogo de que o Ferrarese faz mais do que uma função, tem velocidade, que é uma das prioridades do Botafogo para o próximo ano, e existe negociação. Deixa eu tentar entender se existe alguma chance de troca, tá? Vou tentar checar aqui com vocês. Perguntei se tem alguma novidade sobre a renovação do Rodriguinho, nada. Negócio difícil. Foi o que eu recebi de resposta no São Paulo, tá? Vou agora tentar avançar nessa história de Diego Hernandes. Só um minutinho. Ferrarese por Diego Hernandes. Eu não trocaria, não. Tá? O Diego viveu bons momentos no Botafogo, mas faz tempo que não consegue jogar por lá. Será que ele foi emprestado? Deixa eu até dar uma checada nisso aqui. Diego Hernandes, o gol. Peraí. Foi emprestado no Botafogo, estava jogando no Remo, 14 partidas, 3 gols e 2 assistências. Não dá para você trocar um zagueiro que é de seleção, embora da venezuelana, por um atleta que estava jogando na segunda divisão, né? Para mim, não faz sentido. Mandei aqui pro pessoal do São Paulo. Assim que tiver resposta, também já conto para vocês, beleza? Nicola Gastão Ávila no São Paulo, você tem informações? E outros atletas, você tem nomes que possam chegar? Deixa eu começar falando sobre Gastão Ávila, zagueiro argentino, 24 anos de idade, pertence ao Ajax, estava emprestado ao Fortaleza. Informações exclusivas. Ele ganha R$720 mil por mês. O contrato dele com o Fortaleza se encerra agora em 31 de dezembro e o Fortaleza não terá condição de oferecer ou de pagar os 6 milhões de dólares previstos como opção de compra. Então, o Gastão Ávila foi devolvido ao Ajax e o São Paulo está tentando fazer com o Ajax o mesmo acordo que o Fortaleza tinha. Empréstimo de uma temporada, sem custos, com o São Paulo arcando com metade dos vencimentos. 360 mil para o São Paulo, 360 mil para o Ajax. O time holandês ainda não respondeu a essa oferta. Existe a possibilidade de o Ajax não aceitar o reempréstimo com metade dos vencimentos. E aí o São Paulo teria de arcar com 100% dos vencimentos. Beleza? Leonardo Limeira, desculpe a insistência, mas você poderia perguntar ao Casares como anda a renovação de Rodriguinho? É para já. Deixa eu mandar essa pergunta por aqui. Só para lembrar, Rodriguinho, que é revelado na base, viveu bons momentos com a camisa do São Paulo, especialmente com o Crespo, mas desapareceu do time nessa reta final de temporada e mais. Tem contrato só até dezembro de 2026. Boa noite. Tudo bem por aí? Alguma novidade sobre a renovação do Rodriguinho? Para você que está chegando agora, daqui a pouquinho, assim que a gente bater um número X aqui de pessoas, a gente já traz todos os detalhes do primeiro reforço fechado pelo São Paulo para 2026. Severino Costa. Boa noite, Nicola. Meu like 26, tempo. Muricy falou em 2026 vai ser pior do que em 2025. Sonho com Pochettino e vem Danielzinho. Desse jeito vai rejuvenescer o elenco. Pochettino tem 29 anos de idade, o Danielzinho tem 31. São jogadores de posições diferentes. O Danielzinho volante, Pochettino meio atacante. O Pochettino não conseguiu ser titular absoluto num time que caiu. O Danielzinho era titular absoluto na 4ª e melhor equipe do Campeonato Brasileiro, tá? Só para lembrar. E aí até perguntei pro pessoal do Fortaleza sobre proposta do São Paulo e do Santos pelo Pochettino, não chegou nada, e o Pochettino custa 3 milhões de dólares. O Fortaleza não aceita emprestar, não aceita a troca, tá?